Boa tarde, amigos internautas. 3 da tarde, esse dia 14 de outubro, hoje quinta-feira, aí, chegando aí mais uma TV, mais uma Web TV de Esportes, aqui ao vivo da redação do Jornal NH. A gente vai conversar hoje um pouco, né, Chico, sobre vitória do Grêmio, título do Brasileirão definido, né? Cruzeiro matou a jogada ontem. O que tu destaca aí, Christopher, desse título, né, do Cruzeiro aí com quatro rodadas, né, de antecipação aí? O mais interessante, André e internautas, é que o Cruzeiro foi o primeiro campeão na era dos pontos corridos em 2003 e 10 anos depois repete a dose. E o primeiro também fora de Rio e São Paulo a conseguir essa honraria. Até então era só os paulistas e cariocas que vinham dominando esta modalidade. E o título do Cruzeiro talvez tenha sido um dos mais incontestáveis dos últimos anos. A supremacia, tanto em termos técnicos quanto em termos táticos do Cruzeiro, é uma coisa absurda nesse Campeonato Brasileiro. As 4 rodadas de antecedência acabaram sendo uma prerrogativa de calendário, de tabela, mas o Cruzeiro era campeão desde a virada do turno. Tava todo mundo meio que numa expectativa, o Cruzeiro não vai conseguir manter esse rendimento, vai dar uma caída de turno, né? Mas não foi o que aconteceu. Foram 2 jogos seguidos onde o Cruzeiro deu a chance para os adversários se aproximarem, mas naquela ocasião o Grêmio, que era segundo, e o Botafogo, que era terceiro, não se aproximaram. E aí ficou decretado mesmo esse título do Cruzeiro. Méritos da direção, méritos do Marcelo Oliveira, que soube identificar uma característica nesse grupo de jogadores e conduziu uma arquitetura tática de acordo com as possibilidades com que tinha na mão. Ele formou do meio para frente, André, um time muito veloz, um time que é compactado. Você, internauta, observa e aproveite agora para rever algum outro jogo do Cruzeiro, algum outro VT. A diferença de espaço entre a zaga e o ataque, não mais do que 25, 30 metros, que é a base, a teoria básica do futebol. Quando a gente fala defende compactação, é essa. As linhas têm que estar bastante próximas e não mais de que 30 metros entre uma e outra. Agora observe o jogo do Grêmio e observe o jogo do Inter nas últimas rodadas. O distanciamento que há entre os setores. E é ali que os adversários constroem as jogadas, nesse espaço deixado entre os setores. E o Cruzeiro não deixa brecha para ninguém. Ontem, jogando sem vontade, jogando para fazer o trabalho de calendário, o trabalho protocolar, visando a comemoração já ao final da partida, venceu ao natural Vitória, que é um dos bons times, tem uma das melhores campanhas do retorno, não é o 6º colocado por acaso, e fez ao natural essa vitória. E o interessante desse time do Cruzeiro, que na temporada passada ele quase foi rebaixado. Ele teve uma campanha muito semelhante ao que o Inter teve ano passado, com jogadores muito velhos no elenco, jogadores que não deram rendimento, e na virada do campo de 2012 para 2013 houve uma reformulação total. Houve uma renovação do elenco, não se insistiu com peças que não estavam dando resultados, ao contrário do Inter, por exemplo, que manteve vários jogadores que não tiveram o mesmo rendimento. Tá aí o mérito, o título da Raposa, merecidíssimo. O terceiro, juntando a partir da unificação da CBF, e o segundo por pontos corridos. E com o Ricardo Goulart, ex-colorado, jogando vários lá no... colorados, né? Ricardo Goulart, o Eduardo... tem o Ceará, tem o Tinga, tem o Dagoberto, o Borges, enfim, tem uma equipe com vários ex-gremistas e colorados que chegou ao título. E essa rodada também, né, Cris, foi marcada por alguns protestos, manifestações, digamos assim, dos jogadores, né, em questão do bom senso, né, e também pela vitória do Grêmio, aí, depois de 7 jogos sem vencer, né, voltou a vencer. Eram 6 jogos sem marcar, 7 jogos sem vencer. O importante da vitória do Grêmio, já vou falar do bom senso, o importante da vitória do Grêmio foi o resultado, não a atuação. A atuação foi novamente muito ruim. O Grêmio mostra uma dificuldade muito grande em armar, em criar, em ter condições de oportunidades de fazer o gol. Mesmo contra o modestíssimo time do Vasco, que tem tudo para estar na Série B no ano que vem, o Grêmio não conseguiu ter uma supremacia. Inclusive no primeiro tempo era para ter perdido. Se alguém era para ter vencido no primeiro tempo era o Vasco, que teve um chute do Marlone, uma defesa espetacular do Dida no canto esquerdo. Agora, no segundo tempo, a entrada principalmente do Max Rodrigues, que a cada vez que entra, fica mais difícil defender as teses do Renato e não utilizá-lo. O jogador, ele entra, ele dá uma dinamicidade ao time, velocidade, toque de bola curto. Ele é o único armador que o Grêmio tem hoje no plantel. E aí, ao torcedor, fica aquele sentimento: será que se o Max não tivesse sido escalado no jogo lá no Paraná, no Atlético Paranaense, na primeira partida da semifinal, a realidade não poderia ter sido outra? Aqueles atacantes com Mamute, com Coelho, que não deram resultado, será que o Max não era para ter entrado naquele jogo? Era uma alternativa, né? E aquela imagem, Christopher, do Zé Roberto jogando a chuteira ali quando foi tirado de campo.
O Zé Roberto, visivelmente, ele está descontente com a situação, mas ele também não fez muito para merecer ter ficado no time ontem. Ele cobrou esse escanteio que deu o gol, é verdade, na cabeçada do Rodolfo, mas ele não fez uma boa partida, pelo contrário, foi muito mal. O time desaprendeu a jogar com o Zé. Ontem o Renato armou visivelmente o tripé de volantes para dar o Zé, para permitir ao Zé ficar flutuando em frente a eles e fazer essa ligação com o ataque, mas mesmo assim não aconteceu esse tipo de jogada. Ele não foi o condutor, por exemplo, que o Max Rodrigues conseguiu ser. Aquela imagem ali vai ter problemas no vestiário. A relação entre ele e o Renato já não é muito boa e talvez tenha sido o último ato do Zé Roberto no Grêmio, que dificilmente vai permanecer em 2014. De qualquer forma, uma vitória importante pelos 3 pontos para o Grêmio, para o objetivo do Grêmio aí no campeonato. Não resta dúvida. Manteve a terceira colocação, tem no final de semana o jogo contra o Flamengo, tem essa dificuldade ainda de brigar pelo segundo lugar, mas é uma situação delicada. Agora, sobre o bom senso que você me perguntou antes, atingimos um novo estágio nesse processo. O bom senso é um movimento legítimo dos jogadores profissionais do Brasil, que busca melhorias nas condições de trabalho. Eu sei que tem muita gente contrária a isso, eles ganham bastante, eles são milionários, tem que mais é que jogar mesmo. Eu concordo com essa parte, não tenho a menor dúvida. Eles têm muitos mimos, tem uma condição de vida privilegiada. Agora, todo profissional que se sente lesado tem o direito de reivindicar melhores condições de trabalho. Eles não vivem a realidade de um operário 8 horas no sol, virando cimento, um pedreiro que tem que carregar pedra de alicerce, nada disso. Mas eles são cobrados e exigidos por bom futebol. Se a situação do calendário não lhes permite isso, não há tempo de recuperação física, não há tempo de trabalho técnico, há legitimidade sim nesse movimento. E as imagens que a gente viu ontem dos jogadores de braços cruzados, os jogadores de São Paulo e Flamengo chutando a bola para não sofrerem o cartão amarelo conforme uma sanção ditatorial da CBF naquele momento, mostra que os jogadores estão num estágio de informação política, de conhecimento, como nunca tiveram. Houve movimentos isolados, a democracia corintiana com Sócrates, um ou outro jogador engajado politicamente, mas de uma forma coletiva como é agora, André, não tem história, na história do Brasil, nenhum registro dessa forma. A gente espera que esse movimento iniciado lá na Série A respingue nos clubes menores, e essa é a proposta inicial, primeiro ajeitar a elite para depois chegar na base, né, com a Série D do brasileiro, as equipes que disputam apenas campeonatos regionais, porque não dá para admitir, por exemplo, o Novo Hamburgo jogar 30 jogos em 60 dias. E essa condição é subhumana e não tem como a coisa ser levada a sério dessa forma. Não tem quem aguente. Christopher, falando em Novo Hamburgo, vamos dar uma passadinha rápida no Inter para a gente conseguir falar também um pouco do Novo Hamburgo. O Inter que joga hoje à noite, né, contra o Atlético Mineiro. O que dá para esperar do time do Klemer nessa noite? Que deve ter aí o Cláudio Vinck, provavelmente, na lateral direita, não tá confirmado, mas deve ser ele que joga. É um jogo a mais para o Klemer e um jogo a mais para os colorados projetarem em 2014, eu não tenho dúvida disso. É interessante que perceber hoje, talvez o Cláudio Vinck ou o Diogo, um dos dois garotos vai jogar na lateral direita, e na ataque o Island, que estava no Sub-23, está no banco, daqui a pouco pode aparecer no segundo tempo da partida. É um jogo para o Inter manter ainda o foco nesse Campeonato Brasileiro, de acordo com a pontuação permitida, ainda é possível matematicamente, por incrível que pareça, chegar no G4, mas evidentemente que a cabeça está lá em 2014. Certo, e o Novo Hamburgo iniciou o deslocamento agora, início da tarde, 1h30, para Pelotas, onde vai disputar aí a Supercopa Gaúcha, que dá a vaga na Série D, que é o grande objetivo do clube, né, Christopher? Semifinais nessa sexta-feira, Inter e Passo Fundo, 6 da tarde, e Novo Hamburgo e Pelotas às 8h30. Christopher, tu que é um cara assim que estuda a mesma parte tática do futebol, né, acompanha bem esse lado aí, o que tu pode falar pro pessoal que está nos acompanhando, assim, como tu vê Novo Hamburgo, Pelotas, Passo Fundo, Inter? Novo Hamburgo chega em condições de buscar essa vaga, dúvida, né? Não tenha dúvida disso. Eu conheço pouco o time do Passo Fundo e vi uma vez apenas o Pelotas contra o Novo Hamburgo, então fica difícil a avaliação. O Inter a gente conhece um pouco mais. O Novo Hamburgo tem duas opções, duas formatações. O Itamar sempre coloca ou um 3-5-2 disfarçado de 4-4-2 ou um 4-5-1 disfarçado de 4-3-3. São dois esquemas com duas variações. Isso é bastante interessante, de acordo com o rendimento da partida. Agora, o que pesa para o Novo Hamburgo é a pedreira, que é o Pelotas jogando em casa. Isso aí. Não deu tanta sorte assim no sorteio, mas é o jogo que talvez garanta a classificação para a Série D, porque no outro jogo tem Passo Fundo e o Inter. Se o Inter vence Passo Fundo, né? E basta uma vitória sobre o Pelotas para estar na Série D, que é o grande objetivo. O André vai estar lá amanhã, tu vai poder acompanhar isso em loco.
mas certamente o Itamar tem essas duas variações programadas. Eu sei que ele andou vendo alguns jogos do Pelotas agora na preparação. E o Novo Hamburgo enfrentou o Pelotas na Vila São Vito, também já não é um adversário totalmente desconhecido, né? Passou pelo Pelotas, né? E só para destacar aí, Christopher, um detalhe que foi interessante perceber no início desse deslocamento aí, o Rodrigo Rodrigues, nosso fotógrafo, foi fazer a foto pessoal no ônibus, pediu ali uma comemoração, uma alegria, o preparador de goleiros, não. Todo mundo concentrado, cara de mal para foto. Então o Novo Hamburgo vai com tudo aí para buscar essa vaga na Série D. Cobertura completa do Jornal NH a partir de amanhã, né, André? Sobre a Supercopa Gaúcha até domingo, quem sabe, comemorando a vaga na Série D. É isso aí, esperamos que sim. E a gente fica por aqui hoje então com a Web TV de Esportes do Jornal NH.